Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindas, sejam bem-vindas a mais um encontro do Projeto Restaura, esse projeto que busca, né, desde o início, acolher mulheres, né, e quando o projeto acolhe uma mulher, ele acolhe uma família, e é isso que nós temos tentado levar de alguma forma, seja pela mensagem, seja pelo atendimento, às vezes. E nós estamos aqui com o coração aberto, com uma dedicação especial para trazer essa mensagem. E em seguida, né, a gente abre o grupo para conversa, a gente abre o grupo para testemunho, para pedidos de oração, para agradecimentos. Então, nós começamos, né, a gravar a mensagem, então nós disponibilizamos somente a mensagem depois, e em seguida nós ficamos um pouco, né, conversando e tentamos, né, nos conectar de alguma forma, e é isso que nós temos feito, né, com muito carinho, com muita dedicação, e tem sido muito bom para mim, para minha vida, e, né, de acordo com que as meninas conversam, que a gente, né, troca, tem sido muito bom os encontros, né, para elas também. Hoje nós, né, vamos tratar de um tema um pouco, a gente acha que parece que é tão fácil, mas é um tema delicado, sim, a questão da tolerância. Nós estamos, né, num momento, assim, de muitos direitos, de muita impulsividade, de muita violência, né, está um caos, assim, emocionalmente falando, e a questão da inteligência emocional, a questão da gente ter, né, essa sabedoria, esse discernimento, essa temperança, essa mansidão, né, em tudo, com todos ao nosso redor, realmente, né, a questão até de estar buscando compreender o outro, o nosso tempo, então tantas coisas envolvem, né, para a gente exercer certas virtudes, né, e coisas que nos levam realmente, que nós precisamos desenvolver para conviver com o próximo, né. Neste momento eu vou fazer uma oração, se você puder, feche seus olhos. Querido e amado Deus, nós te rendemos graças, Senhor, pelas nossas vidas, pelo dia até aqui, por tudo que nós vivemos hoje. Nós te rendemos graças pelas nossas famílias, pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelo alimento que nós tivemos hoje. Muito obrigada, Deus. Muito, muito obrigada pelo cuidado, pela sua misericórdia, pelo seu perdão, pela tua graça e pelo seu amor. Neste momento, nós nos reunimos aqui para refletirmos um pouco sobre o termo tolerância, o que tem nos feito muitas vezes, nos faz pecar, é a intolerância. É o modo violento que nós acabamos tratando o outro, o próximo, e muitas vezes nós mesmos. Então, nós abrimos nosso coração neste momento, abrimos a nossa mente neste momento e pedimos que o Espírito Santo inunde o nosso coração e que tudo que nós venhamos falar aqui seja para a honra e glória do nome do Senhor, que a gente possa guardar, pedimos para o Espírito Santo que ajude a gente a guardar esse tema, o que nós vamos aprender aqui hoje no nosso coração e que a gente possa colocar no nosso dia a dia. Por favor, Espírito Santo, se faça presente. Perdoa os nossos pecados, Senhor, isso é o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Então, bora lá para o nosso tema. Círculo da tolerância. Né? Aqui nós temos uma imagem, aqui nós temos mãos dadas, né? Formados ali dois corpos, e com muitas pessoas. Esse tema, né, abrange várias áreas da nossa vida, né? Não é só uma questão de ser tolerante com quem está perto, muitas vezes é o pensamento tolerante, né? O pensamento, ele chega longe, e o pensamento não precisa ser só palavras, né? Às vezes, assim, a gente
as nossas ações, né? Os nossos pensamentos estão embutidos nas nossas ações. E muitas vezes nós deixamos, né, transparecer aquilo que nós pensamos, né? Seja por atos ou até mesmo por palavras. Vai ofender, vai desrespeitar, e a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né, com o que nós falamos, e também cuidado com a forma que nós pensamos. Muitas vezes nós precisamos de auxílio para mudar o nosso pensamento, porque nós temos que buscar sermos melhor a cada dia, melhores a cada dia. Então, quando a gente debate um tema desse, né, pelo menos assim, os temas que eu tenho trazido aqui para vocês, é para a gente refletir um pouco, e é para mudar, né? É para acrescentar na nossa vida, é para ajudar na nossa evolução, sabe? Principalmente na nossa evolução espiritual, porque todos os temas abordados aqui, ele envolve o amor. E nós temos que tomar esse cuidado e estar, né, aberto, um pouquinho, estar aberto para aprender, para crescer. E a partir do momento que a gente tem a gente recebe algo e é bom, a gente pode ajudar o outro, e assim nós vamos dando os nossos passos, né? Então, é para crescimento. Tolerância é um termo que vem do latim tolerare, que significa suportar ou aceitar. A ação de tolerar, de suportar algo de maneira conformada, paciente, sem reclamar, com perdão. Eu quero assim que isso fique bem claro para vocês. Nós vamos daqui a pouco discutir sobre tolerar e aceitar, que tem uma pequena diferença ali, mas quando eu estou falando sobre esse tolerar, né, eu vou suportar, e esse suportar aqui, não é de suportar de aguentar o outro, é também de dar suporte para o outro, sabe? Então, e de maneira conformada, paciente, né? Sem julgar, sem reclamar, mas principalmente com perdão. Que fique guardado isso em seu coração, essa questão da tolerância, sabe, de uma maneira assim, com perdão, que você vai estar aceitando, vai estar ouvindo, respeitando o outro. É a disposição para admitir modos de pensar, de agir e de sentir de outras pessoas, ainda que sejam diferentes dos nossos. Então, complacência, o que é a complacência, né? É a disposição habitual para corresponder aos desejos ou gostos de outro, né? Com a intenção de ser-lhe agradável. Então, tá vendo que tudo, assim, todas as explicações até agora vêm com moderação, com temperança, com mansidão. Não tem como a gente ser tolerante gritando com o outro. Então, é o nosso tom, é a nossa posição, né? Então, vamos assim, internalizando esse caminho da tolerância, né? Tolerância é o ato de agir com condescendência, né, com permissão e aceitação perante algo que não se quer ou que não se pode impedir ou mudar. A tolerância é uma atitude fundamental. Peraí, desculpa. Vou sair de onde eu estava. A tolerância é uma atitude fundamental para quem vive em sociedade. Onde há duas pessoas, há conflitos. E às vezes nós temos conflito com nós mesmos, né? E às vezes nós temos que nos tolerar também. Então, é fundamental para a sociedade, sim. Mas a gente também tem que pensar um pouquinho, sabe? O que você tolera de você? O que você aceita de você? O que você perdoa de você? O que você, sabe? Com a forma que você se acolhe, você é tolerante com você? Porque primeiro nós precisamos ser tolerantes conosco mesmo, sabe? E a hora que nós entendemos o que é nos tolerar, às vezes, né? Não se exigir tanto, não se culpar, não, sabe? E dá uma, né, ter mansidão, a gente vai, treina isso com a gente, né, aí vira hábito com a gente, e aí nós conseguimos fazer com o outro. Primeiro somos nós.
que vamos passar por esse processo, né? Eu sempre tenho trazido isso aqui. Em geral, o indivíduo tolerante possui uma inteligência mental e emocional bem desenvolvida. Essa frase aqui está em debate, né? Essa questão do que é inteligência emocional, e realmente a questão se a gente não tiver certa inteligência, certa não, inteligência emocional, a gente não consegue realmente nos colocarmos, né, no lugar do outro. Porque tem tanta carga em nós, né, os nossos conceitos, os nossos valores, os nossos pensamentos, o que o outro pensa, que tem relação. Então, nós precisamos realmente saber lidar com as nossas emoções, saber identificar as nossas emoções, né? Saber ponderar, saber falar na hora certa, saber segurar a ira, saber, né, lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. O mesmo entende que alguns caminhos valem a pena, enquanto outros levam ao desgaste. Sua proposta é receber, analisar e entender. Então, quando a gente consegue, né, ter essa visão ampla, clara, do momento que nós estamos vivendo em relação a uma situação de tolerância, né, que a gente consegue se colocar dessa forma, então quer dizer que nós temos aí a inteligência emocional funcionando. Quando nós não colocamos, nós precisamos desenvolvê-la. A tolerância proporciona um certo escudo que se torna adequado para manter nossa saúde física e mental. Com certeza. Daí, olha só o que vem em seguida, olha só. Debates desnecessários podem ser evitados. E nesses debates, né, a questão da palavra, lembra, a palavra é como uma flecha, ela não dá para voltar. Você soltou, ela fere, né? Assim como ela abençoa, ela amaldiçoa. Então, a questão da tolerância, ela realmente, sabe, eu tenho ela assim como um escudo mesmo, que vai me proteger de mim mesmo, né? Assim, do que eu vou... Às vezes você entra numa discussão que não tem nem cabimento e você tá lá se desgastando, aí você fala, pra quê? Então, ser tolerante, você vai ouvir mais, você vai realmente querer se interessar mais pelo que, né, pela situação do outro, pelo contexto do outro. E aí você vai poder analisar. E aqui entra muito da comunicação não violenta, mas muito mesmo. A girafa aqui, ela está reinando, né? Enquanto o ser intolerante é o chacal, o ser tolerante é a girafa. Então, nós, né, precisamos dessa comunicação não violenta, comunicação do amor, né, o ouvir, né, o compreender a necessidade, né, saber qual é o pedido. Então, tem várias coisas que a gente vai, né, nós já discutimos e podemos colocar em prática, e dentro da tolerância está aí, né, um bom caminho. Se uma pessoa cria entendimento adequado sobre a ideia do que é respeito. Então, olha só, evita, né, debates desnecessários podem ser evitados se uma pessoa cria entendimento adequado sobre a ideia do que é respeito. Então, isso é bem sério, né, e que nós possamos, né, ter esse discernimento e essa atenção. Opa, está acontecendo alguma coisa no trabalho, né, em casa, filho, esposo, esposa, ou com os amigos, ou uma situação de trânsito, né, que daí a gente já fica assim mais agitado, né, sai do equilíbrio, perde equilíbrio às vezes. Então, tudo é sinal, né, a luzinha acende lá, para a gente falar, opa, eu preciso fazer isso agora, então eu tenho que buscar. E busca as ferramentas dentro de você, né? E a tolerância está aí, ó, linda, que a gente precisa exercer. Então, aqui nós vamos ter um pouquinho sobre a diferença, né? Não é nem diferença, mas assim, para a gente entender um pouquinho melhor, ó. O que é tolerar e o que é aceitar? Porque às vezes as pessoas confundem, sabe? E tem né, até o próprio termo tolerar e o sinônimo dele, o aceitar entra como sinônimo muitas vezes de tolerar. Mas tem essa diferença aqui, ó. Então, tolerar é permitir de forma implícita, entende? Então, eu permito, não querendo permitir, mas a situação me leva a permitir, né? Deixar passar, suportar, admitir, consentir. Agora, aceitar é receber algo do outro de livre e espontânea vontade. Então, eu aceito, eu recebo. Então, enquanto aceitar é receber,
Tolerar é permitir, né? É deixar passar, é consentir. Então, o próximo slide vai estar falando sobre isso. Ó, tolerância é uma necessidade em todos os tempos e para todas as raças. Mas tolerância não significa aceitar o que se tolera. E aí, nós não vamos, o que se tolera aqui, nós não vamos estar falando, por exemplo, eu tolero, né, determinada, não vou falar situação, né, mas vamos supor, eu tolero o pensamento de uma pessoa, né, o que ela está falando ali, mas não significa que eu tenho que me comportar daquela forma, que eu vou aceitar aquilo para a minha vida, eu vou colocar em prática. Eu só preciso respeitar o jeito dela. Eu preciso respeitar o que ela está passando, né, o que ela está vivendo, o que o outro está trazendo para mim. Eu não preciso pegar aquilo lá e trazer como conceito para a minha vida. Então, esse aceitar é diferente de aceitar o que se tolera nesse aspecto, tá? E aqui nós temos, né, alguns setores. A gente tem a cultura, a gente tem a religião, tem a política, a raça, orientação sexual. E nós, isso aqui faz parte do nosso dia a dia. Do nosso dia a dia. Se a gente for começar a separar algumas coisas, a gente vai ver o que que é cultura, a gente vai ver, né, o que é religião, política, raça, orientação sexual, é o nosso mundo. Nós estamos aqui, né, vivendo dentro deste contexto. E se a gente não tiver realmente exercer a tolerância, a gente não consegue viver em sociedade, né? E nem sempre o que eu tolero no outro, eu vou pegar como sendo, vai me determinar. É o respeito, né? É o compreender, é o olhar com amor, sabe? E dizer, né? Olhar para o outro, se colocar no lugar dele, se fosse você, qual seria a reação que você gostaria que tivesse em relação a você? E isso, gente, nós temos que ter, assim, bem claro na nossa vida, que é em todas as relações, tá? Eu já passei aqui, é familiar, né, o social, em todos os aspectos. A tolerância, sabe, ela me faz chegar ao coração do outro. A tolerância me faz acolher o outro. E esse, né, essa ação, esse mesmo termo, você não consegue simplesmente acordar e dizer assim, hoje eu vou ser tolerante e ser para o resto da vida. Não. Nós precisamos exercer todo dia, né? Quem tem filho sabe, né? Às vezes um relacionamento que às vezes não tem muita colaboração, e aí a pessoa tem um pensamento muito diferente, enfim, né? Você fala com seu filho todo dia, daí faz isso. Aí ele está fazendo uma atividade, ou também está assistindo, está terminando um programa lá, e você não viu, você não perguntou nada. Falei para você ir agora, então assim, você não tolera nem o momentinho do outro, daí vira discussão. Então, realmente, nós precisamos exercer todos os dias. E aí, será que sozinho a gente consegue fazer isso sozinho? Né? Então, a gente tem que pensar. Se todos aceitassem as mesmas ideias, não haveria razão para a tolerância, não é? Se a gente aceita tudo, seria necessário daí ser tolerante? Não, porque eu não iria me impor, eu não teria o meu pensamento, não haveria isso, não é? Então, quando você aceita, é muito diferente de tolerar, né? Que foi que Gandhi, né, na frase dele ali. Então, é isso, ó. Se nós aceitássemos todas as ideias, não precisaríamos, né, não haveria razão para tolerância. Provavelmente não haveria evolução do pensamento, ou da ciência, ou ainda estaríamos vivendo na Idade da Pedra. Porque daí, né, a roda, telefone, luz, né, todas as, as grandes descobertas aí. E continuam, né? Porque toda vez que alguém, às vezes, discorda da gente, fala, peraí, mas por quê? Aí você começa a pensar, entendeu? E realmente há a evolução do pensamento mediante a isso, quando alguém, né, pergunta, quando alguém se nega, mas por quê? Então a gente tem que estar bem atento a isso. A lei de ouro do comportamento é a tolerância mútua, já que nunca pensaremos todos da mesma maneira, já que nunca veremos senão uma parte da verdade e sob ângulos diversos. Gandhi também.
Isso aqui, gente, assim, a gente tem que levar para a vida, sabe, esse contexto aqui. Porque eu não sei como o outro pensa, né? Eu sei de mim, eu sei do meu contexto, né? Como foi a minha infância, como que foi a minha adolescência, em relação aos meus relacionamentos, o que que eu aprendi, faculdade, fiz. Então, eu tenho um contexto, né? Eu tenho uma história. E quando eu converso com o outro, eu não sei da história do outro, eu não sei o porquê que ele está dizendo não, eu não sei o porquê que ele está dizendo sim. Então, a gente precisa muito, 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 porque aí, se todos tivessem, né, fôssemos tolerantes, né, o mundo estaria no caminho de realmente, sabe, conquistar a tão desejada paz, né? E a gente vê o quê? A gente vê guerra, né, dia após dia, em todos os aspectos, em todas aquelas áreas ali, né, na cultura, na religião, na sociedade, né, na questão de gêneros. Então, assim, tudo tem uma guerra. E se a gente olhasse com mais amor, né, tolerássemos mais, seria diferente, sim. Olha só, a ONU desenvolveu até um documento, né? Para quê? Para que a gente tivesse consciência da tolerância, né? Então, ó, para conscientizar toda a população mundial, a ONU, Organização das Nações Unidas, estabeleceu o dia 16 de novembro, Dia Internacional da Tolerância. Então, é para a gente ver a necessidade, gente, tem documentos, daqui a pouco eu vou mostrar mais um, a necessidade de ter um documento falando sobre tolerância. Então, assim, é sério, né? E nós que estamos buscando, você, né, a gente que está aqui hoje, sabe, querendo saber mais desse assunto, a gente está fazendo, buscando um pouquinho disso, que vai acrescentar na nossa vida, na minha vida pessoal, né? E a partir do momento que começa em mim, começa no outro também. Então, que a gente possa levar, né, essa seriedade, a importância da tolerância, a importância do filhinho, sabe, do seu filho, ser tolerante com o amiguinho em relação ao brinquedo dele, calma, né, você vai lá, contorna a situação, né, e, e isso é muito bom, é o que a gente pode fazer, está nas nossas mãos, né, então, mas vamos voltar para o documento aqui. A data avisa, né, alertar a todos sobre a necessidade de entender tudo aquilo que for diferente de nós. Isso é muito bom, isso é muito bom. A gente precisa entender, sabe? Nós temos, né, a necessidade de entender que não é porque o outro é diferente, né, da forma que a gente pensa ou diferente da gente, que eu não posso amar ele. Isso é sério, né? Com isso, propõe que olhemos aos nossos conceitos e os revisemos, a fim de dar abertura numa conversa mais saudável. Quando a gente respeita, quando a gente ouve, quando a gente tolera, aí não há aquela sensação de ira, né, de intemperança. Aí as coisas acontecem de uma forma mais calma, com mais, mais agradável, né? A declaração, aqui essa é outra declaração que diz assim, ó, ela foi aprovada e votada pela Comissão Administrativa da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, apresentada na sessão da Associação Geral, né, na Holanda, em 29 de junho, 29, de junho a 8 de julho de 1995. Então, diz assim, ó, tolerância, a capacidade de suportar circunstâncias desfavoráveis é apenas o começo. Os cristãos e todas as pessoas de boa vontade devem ir, além deste conceito negativo, desenvolver simpatia por crenças ou práticas das quais não apenas diferem, mas que estão mesmo em conflito com as suas próprias. Então, assim, é para chamar a atenção mesmo, né? E principalmente quem se diz cristão e não respeita o outro, onde fica o testemunho? Onde fica a tolerância? Onde fica o amor? Certamente o diálogo é muito melhor do que a crítica ofensiva. Só que nós não sabemos conversar, nós não sabemos falar. Né, a gente tem uma cultura, isso é cultural na gente, os gritos muitas vezes, a intemperança, a comunicação violenta é o que mais tem nas famílias hoje em dia.
Dificilmente você pega uma família que realmente sabe, nossa, uma linguagem do amor ali. É claro, gente, que nós temos, né, os caminhos, tem famílias que lutam, que têm, assim, conceitos e estão, assim, envolvidos com o sistema de ajudar o próximo, de não ter essa linguagem. Mas, dentro do geral, a maior parte, assim, o que mais a gente vê dentro da comunicação é a comunicação violenta. Então, ó, certamente o diálogo é muito melhor do que a crítica ofensiva, mas a gente não sabe nem conversar. E a gente tem que aprender. E a gente aprende quando a gente quer, quando a gente busca, né? Os seres humanos devem aprender a concordar ou discordar sem violência, devem ser capazes de discutir pontos de vista divergentes sem ódio e rancor. Foi feito um documento falando como que tem que ser feito. Isso não significa docilidade ou baixa submissão, mas parceria e respeito pelos direitos iguais do outro. Então, como ser mais tolerante? Deixa eu só ver. Pode não ser uma tarefa fácil de início, mas é possível, sim, construir tolerância. Desde que você comece pelo seu tom, né? Eu já comecei hoje, né, falando sobre o tom, sobre o seu tom. E isso vira hábito, se você treinar, vira hábito. É claro, gente, que tem algumas cenas assim que, né, se você chega na sala, ou chega no trabalho, ou chega num círculo, ou chega, né, num círculo de amigos, ou numa festa, tem coisas que realmente te tiram do sério, né? Mas aí você aí são testes, são oportunidades para você desenvolver a tolerância. Aceite, fique e desenvolva, né? Aí vira hábito. A ideia é propor a intervenção de caminhos adequados para nutrir um bom contato consigo e com os outros, tijolo por tijolo. Hoje, falando sobre a tolerância, nós estamos colocando tijolo ali, né, um tijolinho, e aí a gente vai colocar durante a semana, e daqui a pouco reforça, né, vem outro tema, e é assim que nós vamos nos construir, né? Então, ó, tijolo por tijolo, você molda a sua percepção e um modo de como receber os estímulos externos. Então, quando você está tranquila, quando você se conhece, quando você está trabalhando dentro do seu coração já a questão da tolerância, então, quando você se depara com uma cena onde você vai usar ela, aí fala, oba, eu vou usar agora e eu vou conseguir. Mas sozinho a gente não consegue. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Respeito. Como dito, né, nas linhas acima, por mais que não concorde, respeite a opinião de alguém. Gente, isso é tão difícil. Não é, sabe, meninas, realmente não é fácil. Porque às vezes tem uma determinada situação que você já está resolvendo, que já está, falta só uns, né, aí vem alguém, seja filho, seja, né, o cônjuge, seja alguém, e aí vem com uma ideia que não tem nada a ver com aquilo, e faltava só isso para terminar, aí a pessoa vem com aquilo, querendo mudar tudo. Aí, gente, respira, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, respira, né, mas respeita, ouve o outro. É igual quando duas crianças, dois filhos estão ali, né? Um chorou, daí o outro vem, né? Já falei, quem que bateu? Ok, pronto, resolve a situação. A gente acaba por não ouvir o outro. A gente acaba sendo intolerante, né? Com a intolerância deles. Porque um foi intolerante com o outro. E aí você pega essa situação, em vez da gente acolher ali, eu sei, gente, que isso não é fácil, tá? É um treinamento, eu vou falar para vocês, pode treinar todo dia, ainda pode ser que demore muito tempo para você conseguir. Mas o importante é a gente estar no processo, é a gente ter a consciência de que a gente quer mudar, de que a gente quer ser melhor. E isso que faz a diferença, né? Ó, isso vai evitar, né, essa questão de você respeitar ali, vai evitar que se construa levantes desnecessários e bastante cansativos para ambas as partes. Além de você se dispor a ouvir alguém, protege sua imagem contra mais impressões. E essa frase que eu não gosto dela, tá? Protege sua imagem. Porque nós temos que ser um só. O que está dentro do meu coração é o que eu vou mostrar.
né? Eu sou isso aqui. Eu não posso ser, na frente das pessoas eu vou ser tolerante, e em casa não vou ser. Então, essa questão da imagem aí, não vejo, sabe? Então, é claro que às vezes, por exemplo, esses dias aconteceu um fato, né? Tinha uma pessoa, ela bateram o carro dela, ela estava sem combustível e aconteceram várias coisas, e teve uma questão no trabalho dela, e ela mandou um áudio para a diretora dela, né, para o diretor dela, e esse áudio foi parar justamente na mão do cliente, e era ofensivo, né? Só que essa pessoa, ela estava numa situação, sabe? Assim que não que vai justificar, mas para ela tá que ela estava realmente alterada e tudo junto, mas assim, no final foi resolvido com um diálogo, né? Então, essa questão de proteger ali também a sua imagem, a gente precisa ter, mesmo que nesses momentos de ímpeto, de ira, a gente tem que, né, tentar lembrar do que eu quero ser tolerante, que eu quero exercer a tolerância, né? Então, dentro desse aspecto, ok. Abraço a diversidade. Entenda que tudo à nossa volta é único, personalizado, mas ainda assim natural. Portanto, as diferenças existem para carimbar um rótulo de diversidade que corrobora com a própria natureza, né? Que colabora com a própria natureza. É assim. Então, por mais que não goste de algo, se propõe a conhecer, a fim de que tenha uma segunda opinião sobre isso. Isso aqui é fundamental, fundamental. Por quê? Às vezes a gente tem até um conceito, igual, né, eu estou sempre pegando os filhos ali, porque é uma coisa mais interna, né? Às vezes você viu a situação por alto lá, você foi e resolveu. E aí você não quis ir lá saber, porque daí as coisas, quando tem calmaria, quando tem diálogo, as coisas vão ser resolvidas da melhor forma, né? Falar o que que aconteceu, né? Esperar falar, esperar terminar de chorar. Aí engole choro logo, para com isso, vai, você de castigo, pronto, acabou, né? É isso que a gente faz. E aí, não, você vai lá, ouve um, ouve o outro, e aí você coloca, propõe, né? Como que nós vamos resolver isso? Pede desculpa, o que que vai fazer, entende? É esse tempo que a gente não tem, é essa temperança que a gente acaba não tendo. E são pré-requisitos para a gente exercer, né, tolerância. E outra, quando a gente julga alguém também, né, essa questão de julgamento a gente tem que abolir da nossa vida, a gente tem que abolir, vou estar sempre falando isso. Toda quinta-feira eu creio que eu vou falar isso. Nós não podemos julgar. Quem somos nós para julgar? Então, quando a gente olha para uma pessoa, né, às vezes a gente julga o livro pela capa, e aí a gente tem um conceito sobre ela, sobre, né, a determinar. Não, espera conhecer. Assim como as pessoas também, você tem que esperar o tempo das pessoas te conhecerem, né? Porque a nossa sociedade, ela julga, ela condena, ela dá diagnóstico, ela resolve, né? Pela fala, pelo olhar, enfim. Mas nós temos que ser diferentes, nós queremos ser melhor, nós temos que mudar. E começa em nós. Em seu ministério, Jesus Cristo estava cercado de intolerância. Os judeus e os samaritanos eram em especial, não tinham uma boa relação. Na verdade, eles tinham, era meio que ódio realmente, né, que eles tinham. Então, os judeus, né, como se diz, o povo, né, onde Jesus nasceu, né, então Jesus veio do povo judeu. E os samaritanos, eles eram pegos, né, pelos assírios, é, eram escravos, não é escravos, assim, eles eram levados para Samaria. Então, era de diversas raças, sabe? Não tinha um povo só. Então, os judeus não dava certo com eles ali. Então, eles não tinham uma boa relação. E os judeus era todo aquele contexto, né? Da lei, né? Da Bíblia, enfim. Agora eu vou ler esse versículo para vocês aqui, ó. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Chegavam-se a Jesus, né? Jesus, nesse período, ele estava pregando. Os publicanos, e aí publicanos e pecadores entram no mesmo contexto. Os publicanos eram as pessoas que faziam
as cobranças dos impostos, né? E eles entram no mesmo vamos supor, não vou falar nível, mas na mesma leva, né? De pecadores. E os fariseus e os escribas, os fariseus eram uma parte dos judeus que eles tinham muito a lei, né? Muito ligado à cerimônia, tudo que podia, que não podia. Mas os fariseus, eles eram um povo, né? Uma parte, mas eram judeus. E os escribas eram as pessoas assim que estudavam muito, né? E tinham um entendimento da lei, sabe? Então, ó, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então, os fariseus e os escribas estavam na mesma linha ali, né? Eles davam certo ali, né? Até nos pensamentos. Tá lá em Lucas 15, 1 e 2, essa passagem. Depois tem outras também que leva, né? Olha só, Jesus Cristo era conhecido por ter um conceito bem diferente. Oh, gente, vamos colocar na nossa cabeça de uma vez por todas, Jesus, sabe? Que se fez homem. Ele não exerceu o poder dele aqui, que ele tinha, né? Ele se fez homem e ele amou a todos, né? Ele acolheu, ele tolerou, ele aceitou, ele recebeu, ele comeu, ele viveu com todos. Quem somos nós para fazer diferença entre a gente e o outro? Quem somos nós para julgar o outro? A maneira que ele se veste, a opção sexual, a forma que ele vive? Quem somos nós? Nós não podemos julgar. Se nós não podemos julgar, o que nós devemos fazer então? Nós devemos acolher, nós devemos tolerar, como Jesus fazia. Jesus deixou o exemplo. E aí a gente está fazendo o quê? Quando a gente está julgando, quando a gente está condenando, quando a gente está sendo intolerante, quando a gente está sendo mesquinho, fofoqueiro, todas as coisas, sabe, assim que nos afastam, né, do exemplo de Jesus, quem somos nós? Então, nós temos que abaixar nossa cabeça, a gente tem que pedir perdão, a gente tem que lavar nossa boca, a gente tem que, sabe, realmente se humilhar, assim, para Deus e pedir para Ele tirar tudo isso da gente, porque não é esse o nosso desejo. E aí a gente começar a olhar para o outro com mais amor, né? Com mais carinho, com mais afeto. Jesus era conhecido por ter um conceito bem diferente. E nós, se a gente quer ser Jesus para as pessoas têm um conceito diferente da gente. Nós temos isso, né? A gente tem esse conceito de tolerar, de amar, de aceitar, de ajudar. E isso começa em casa, não é na rua, não é fora, não é em casa. Em casa que começa. E a gente tem que estar disposto, né? A gente tem que pedir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo, todo, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que, para, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. De novo, Deus, ele enviou o filho dele, né? Não foi para condenar ninguém. Quem somos nós para condenar o outro? Quem somos nós para condenar o marido? Quem somos nós para condenarmos a vizinha, o vizinho, a pessoa que errou, a pessoa que pecou? Quem somos nós? Mas, né, Jesus veio para quê? Para que o mundo fosse salvo por ele. E foi isso que ele fez. Né? Então, que nós possamos entender de uma vez por todas, sabe, o nosso tamanho, a nossa insignificância, para ainda ficar achando que somos alguém nessa vida, que temos o direito de falar para o outro. Agora, se você tem, né, um pouquinho de consciência, um pouquinho assim de entendimento, de fé, de amor, do que seja, né, você amar o próximo, você amar a Deus, você vai começar a acolher essas pessoas, você vai começar a ajudá-las naquilo que elas precisam, não naquilo que você acha que elas precisam. É diferente também.
Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus lhe dá o Espírito sem medida. Gente, que coisa mais linda esse versículo, João 3,34. Eu tô assim, encantada com ele, né? Eu tô assim, eu leio ele, eu leio de novo, eu falei, não, vou ter que deixar uns vermelhinhos aqui. Se Deus enviou, né, palavras, não, aquele que Deus enviou fala, né, Jesus, né, fala as palavras de Deus, pois Deus lhe dá o Espírito sem medida. Deus deu o Espírito sem medidas para Jesus. Nós temos a medida, nós temos uma porção do Espírito Santo que nos foi concedido. Então, o que nós estamos fazendo? Se a gente não está tolerando, se a gente não está amando o próximo, se a gente não está conseguindo exercer o fruto do Espírito Santo, significa que nós não temos nenhuma medida. E aí é hora da gente colocar o joelho no chão e clamar pelo derramamento do Espírito Santo na nossa vida. Porque Jesus, ele tinha, né, sem medida, e nós temos uma porção. A gente não usa nem 0,1% dessa porção que nos foi concedida. Sabe, na Bíblia está escrito tudo que a gente pode fazer. E se a gente não está utilizando, eu estou fazendo o quê? Eu fui buscar? Eu quero? Eu pedi? O que eu estou fazendo com a minha porção do Espírito Santo? Porque tudo, gente, tudo que eu trago aqui, tudo, desde sempre, desde o início do projeto Restaura, sem o Espírito Santo, nós não fazemos nada. E por isso que às vezes eu falo, Senhor, me concede uma porção dobrada do Espírito Santo, sabe? Então, nós precisamos realmente quebrantar o nosso coração para Deus, sabe? E pedir essa porção do Espírito Santo e viver ela. Porque é só com essa porção do Espírito Santo que nós vamos poder começar a dar os nossos passinhos no processo de santificação. Sem o Espírito Santo a gente não faz isso. E a gente não usa 1% da porção que nos foi concedida. Jesus era bondoso, paciente e tolerante, porque sua principal motivação era o quê? Era o amor. Ele não veio para julgar as pessoas, mas para ajudá-las em sentido espiritual. Aqui, quando diz assim, ó, que a motivação era o amor. Deus é o quê? Deus é amor. Entende? Então, se a gente não tem esse amor, a gente não tem Deus. Mas, se a gente está no processo da fé, né, nós temos esse Deus, então nós vamos querer realmente esse amor. E esse amor, ele é divino, ele é concedido, porque ele faz parte do fruto do Espírito Santo, do fruto, né? Então, nós devemos pedir, não esse amor, né, que a gente acha que tem, né, pelo cônjuge, não. É esse amor que usa essa parte aqui, ó, da porção do Espírito Santo. Você vai amar o próximo como a si mesmo, você vai tolerar, você vai aceitar, você vai, sabe, conviver, você vai respeitar, né? Você vai ser uma pessoa com mansidão, com temperança, com domínio próprio, vai ser uma pessoa alegre, vai ser uma pessoa fiel, vai ser uma pessoa que vive em paz. Então, sem o fruto do Espírito Santo, a gente não tem nada disso. E aí, como que eu vou exercer, né, determinadas virtudes que é necessário para a gente viver em sociedade, que é necessário para a gente realmente amar o outro, né? Ai, o amor, como é bom amar, né, gente? Principalmente a Deus, né? O segredo para ser mais tolerante faz com que aceitemos e tratemos bem os outros, apesar de seus defeitos e idiosincrasias, né, as diferenças, né? Esse amor, ele é divino. Nós precisamos pedir. Às vezes, nós precisamos pedir para Deus o amor para amar o nosso esposo, né? Ou a nossa esposa, nós precisamos pedir esse amor, que é o amor divino, sabe? Que vai realmente fazer as coisas funcionar. Esse amor é concedido, né? O fruto do Espírito Santo é concedido, mas eu tenho que pedir. E a gente acha que, eu amo, né? Eu amo minhas amigas, eu amo não sei o quê, eu amo isso. Quando você se depara com esse amor que é concedido, você vai saber a diferença. Nós temos vivido eu vou falar assim, qualidade de amor, mas não sei nem se é isso, né? Mas um contexto de amor
que transcende, né, as telas, vou dizer assim, o telefone. O Projeto Restaura, ele acabou, assim, entrelaçando muitas pessoas, muitas mulheres, né, que hoje têm uma amizade, sabe, que foi realmente uma amizade concedida pelo amor divino. Então, o amor que há entre nós, né, tudo que a gente vive é uma coisa tão grandiosa, e assim, e entre pessoas que nunca se viram, né, que têm o contato pelo Projeto Restaura, pelas campanhas, né, pelo Whats, né, pela oração, né? Então, toda semana a gente abre o grupo para pedidos e agradecimentos. E ali muitas amizades foram, sabe, aconteceram. Então, assim, o amor de Deus nos uniu. Então, assim, e é uma coisa, sabe, que às vezes você fala com a pessoa e daí tá acontecendo isso, sabe? Aí você vai vendo na vida dela tudo aquilo, assim, enche o coração, gente, com alegria, uma paz, sabe? Que não é desse mundo mesmo. Então, é esse amor que eu desejo para a minha vida, é esse amor que eu desejo para você. Então, que você possa pedir esse amor, sabe? Assim como você deve pedir, como eu devo pedir, né? A porção do Espírito Santo, a porção dobrada do Espírito Santo, que a gente peça o amor, peça a paz, peça a alegria, né? Peça o domínio próprio para Deus. Lá em Colossenses 3:3 diz assim, ó, continuem a suportar uns aos outros e a perdoar uns aos outros liberalmente, mesmo que alguém tenha razão para queixa contra outro. Esse suportar aqui sempre vou trazer para vocês. Suportar é realmente você dar suporte, tá claro, né? Você quer tolerar ali e tudo mais, mas vamos levar sempre para isso. Esse suporte é dar suporte, né? E ó, mesmo que alguém tenha razão, entende? Perdoa, sabe? Mas dê coração. Esse liberalmente aqui é o que vir, sabe? É o que vir. A gente precisa ter esse contexto de realmente perdoar, né? Acima de tudo, tenham intenso amor uns pelos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Ai, gente, é lindo, né? Tá lá em 1 Pedro 4:8. Tem um intenso amor, não está falando só um pouquinho de amor. Só que esse intenso amor é o amor que eu estou falando. Nós precisamos pedir. Senhor, me concede esse amor. Eu quero amar com essa intensidade. Eu quero ter o amor divino na minha vida. Me concede, por favor, sabe? Coloque em oração e pede este amor. Porque às vezes você está num trabalho, tem uma pessoa muito difícil, às vezes é o chefe, né? Alguma coisa assim. E você precisa do trabalho, mas você tem que ser feliz na vida, sabe? E daí tudo que está acontecendo de ruim, faz uma avaliação, né? Daqui a pouco eu vou estar falando um pouquinho sobre isso também. É sobre a avaliação, né, das nossas escolhas, enfim. Esse amor aqui é o amor de Coríntios 13, tá? Olha lá. Esse amor, ele não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Esse amor aí não é o amor que a gente sente, sabe, pelos nossos cônjuges normal, assim, não, eu amo, porque, né? Não, esse amor ele é concedido, porque só esse amor, o amor divino, ele não vai maltratar, né? Ele não vai procurar, não vai pensar só em si, não vai se irar, né? E não vai guardar rancor. Vocês, dá para entender isso? Que eu preciso desse amor, ele é divino e eu preciso clamar a ele para Deus? Tá lá em 1 Coríntios 13:5. Mas aí tem uma parte interessante isso aqui também, ó. Mas ai de vós, escribas e fariseus. Lembra lá que eu falei, que eu expliquei quem eram os escribas, né? As pessoas que tinham adotados da lei, os fariseus eram um grupo de judeus que eles estavam mais preocupados assim somente com a lei, né? Não viver a palavra. Hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrai, nem deixais entrar os que estão entrando. Então, aqui era muito sério isso, porque os fariseus eram assim, eles proibiam, né, as pessoas, né, eles julgavam, né, matavam, enfim, e quem não estava ali cumprindo a lei, mas eles também não cumpriam a lei, né, da forma que tinha que ser, né, porque não é as cerimônias que, né, que vai nos levar para o céu, vamos dizer assim. Então, eles tinham isso. E aí Jesus diz o seguinte, ó, apesar de Jesus ter sido um exemplo de tolerância, ele não ignorava a indecência, a hipocrisia e outras atitudes ruins. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Tem coisas que realmente nós não vamos poder tolerar, né?
não vamos aceitar, não vamos admitir, porque daí vem contra a questão da pessoa, né? O que vai, vamos se diz, violar ela, o que vai prejudicar ela. Então, quanto a isso também, a gente tem que ter, né, um pouco de senso dentro desse aspecto, do que a gente, né, tolera e do que a gente não tolera, tá? Toda intolerância é filha do vaidoso desejo de ser superior aos outros. Toda intolerância é filha do vaidoso desejo de ser superior aos outros. Cuidado, cuidado com isso. Jesus era combatido por fariseus e saduceus, que esses saduceus, eles eram tipo uma seita, né, da época de Jesus lá também, eles eram assim, tinham bastante dinheiro, era outro, né, outro povo. Que certo de suas verdades, como maiores e melhores, recusavam quaisquer outros. Então, que a gente não faça isso, né? Que nós não sejamos aqui intolerantes, que nós não queremos ser melhores do que o outro, né? Ó, daí eles mesmos, né? Temerosos que suas verdades fossem negadas, negaram ao outro. Jesus e seus seguidores o direito à liberdade, e por fim o direito à própria vida, né? Jesus morreu nas mãos, né? Dessas pessoas que achavam que ele não estava cumprindo a lei. Olha só. Então, quem somos nós, né? A intolerância tem a ver com a presunção da verdade, não porque essa é a minha verdade, não porque eu penso assim, porque é assim, muito cuidado. A intolerância tem a ver com a vaidade, né? Quando a gente é humilde, a gente escuta, a gente fala, a gente dá razão, mas quando não, a gente realmente, né, é intolerante. E aqui, os fariseus e saduceus tinham a certeza que estavam mais certos e eram melhores. Quem não era bom como eles deviam se converter ou morrer. Às vezes a gente não tem esse contexto aí, mas as nossas ações quase que levam a isso, sabe? Todo mundo tem que pensar como eu penso, em casa tem que ser do jeito que eu quero, né? E aí a gente esquece que tem 3 ou 4 seres humanos diferentes ali, e que cada um tem um contexto, que cada um tem uma história, e fora a genética que está também, cada um tem uma idade que eu tenho que avaliar. E às vezes eu coloco tudo na farinha, né, no mesmo saco, acho que é tudo farinha no mesmo saco, e não, né? Cada um tem o seu saquinho separado, eu tenho que estar lidando com eles. Por que Jesus apela, né, para as crianças para ensinar humildade e tolerância? Porque ele sabe que mesmo nas situações mais injustas e desiguais, é possível verem-se crianças de condições socioeconômicas diferentes, de cores diferentes, de religiões diferentes, brincando naturalmente. Crianças não têm preconceitos, até serem doutrinadas pelos adultos. E é verdade isso, né? A gente tem vários assim, já vi na TV, né? Vários testes feitos, né, com crianças, assim, e realmente isso não existe, né? Não tem o preconceito ali, isso é tão lindo, né? Peçamos a Deus a capacidade de conviver com o outro fora e dentro da nossa igreja. Isso é muito sério, porque às vezes a gente é uma pessoa dentro da igreja e fora outra, né? Na nossa casa outra. Mesmo que pensem diferentemente de nós, né? Essa passagem aqui sobre isso está lá em Lucas 9. Os discípulos não toleraram a intolerância dos samaritanos, por isso queriam que Deus os consumisse logo pelo fogo. Lucas 9, 54. Eles achavam que podiam curar o preconceito com um preconceito e com uma violência maior. Então, nessa passagem de Lucas, né, de 9, tinha uma pessoa que estava expulsando um endemoniado, e eles, né, não concordavam com aquilo, e eles chegaram, né, a falar para Jesus que quer que a gente, né, que eles poderiam ser consumidos com fogo. Então, não, né? Lembra para que Jesus veio, né? Ele veio para salvar, não para condenar. Ele veio para dar vida, não para dar morte. Então, não. Então, que a gente tem esse exemplo, e é tão lindo, tão grandioso, tão precioso nas nossas vidas, né? Que é por nós, a salvação é para nós, é para todos. Como ser tolerante, então, né? Respeite a opinião do outro. E esse respeito aqui, gente, cuidado. Você não consegue respeitar sozinho.
Coloque-se no lugar do outro, empatia, resiliência, tudo envolve isso, né? Faça uma autoavaliação. Essa autoavaliação aqui, você precisa ver, por exemplo, os motivos, né, que está te levando para você ser intolerante, ou até da situação toda. Nós fazemos escolhas na nossa vida. E muitas vezes a gente acaba culpando Deus ou o diabo pelas coisas que estão acontecendo na nossa vida. Mas, dentro do autoconhecimento, você vai ter que admitir que o único responsável, né, pela sua vida, o único culpado ali é você. Você escolheu, não é escolheu agora, não, desde sempre. Sabe quando a mãe falava, você fez, você fez. Quais as escolhas que você fez? O que te levou a chegar nesse ponto hoje, sabe? Então, essa autoavaliação é disso. E para você, né, e buscar ajuda. Falar assim, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero realmente ser mais tolerante, eu quero mudar meu tom de voz. Deus, tá? Então, todas as vezes que eu falo aqui que sozinho você não consegue, porque sem ajuda de Deus você realmente não vai conseguir. Exercite a sua paciência, se coloque em algumas situações, sabe? E fala assim, não, sabe, em nome de Jesus, hoje eu vou ser paciente e vou. Seja bom ouvinte, não haja com desrespeito, respire, lembra que eu falei da respiração? Respire, se necessário, saia da cena por alguns instantes. Porque aí você oxigena o cérebro, entendeu? Daí você tem uma conexão com Deus de novo, né? Porque seu cérebro já está fervendo de tudo aquilo que você ouviu, do que está acontecendo. Então sai da cena, respira. E a gente sabe quando a gente vai explodir. A gente sabe? Então dá um tempinho. É fração de um segundo, mas dá tempo. Né? E se você estiver conectado com Deus, demora mais espaço, tem mais tempo ainda. Entenda os motivos do outro e seja compreensivo. Sabe o escutar, realmente olhar para a pessoa. Mas por que que você pensa assim então? Por que que você agiu assim? Realmente eu fiquei triste, mas qual é o teu, sabe? Seja compreensivo. Às vezes tem coisas que depois a gente se arrepende, não é? Você fez na hora, por que que eu fiz aquilo? Para que eu fiz aquilo? Eu tinha tudo para não ter feito. O importante é que você está nesse processo, tá? E aí na próxima vez você não permite que isso aconteça. Então, se acontecer uma, duas vezes, né, ainda dá. Tem uma desculpa. Mas quando a gente está nessa busca, é assim mesmo. Você vai fazer, não vai conseguir, você vai fazer, vai conseguir, opa, daí tô conseguindo. Aí aconteceu de novo, não conseguiu. Mas é assim mesmo, a nossa luta ela é diária, né? Ore antes de uma possível conversa, porque às vezes a gente nem sabe que vai ter aquela conversa e pá, tem, né? Então, se a gente souber que pode ter, então, ore, né? Agora, você não precisa só orar antes da conversa. Porque se você tem um relacionamento bacana com Deus, se você é íntima dele e ele é íntimo seu, você vai estar conectada com ele o tempo inteiro. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando acordar, você vai orar, você vai ler a Bíblia, né? Você vai pedir a presença do Espírito Santo, a compreensão, você pode ouvir um hino, não é? Pode fazer uma oração, né, daquelas boas, assim, oração intercessora também. Você pode estar jejuar uma vez por semana, e aí a sua conexão com ele vai ser sempre, entende? Você vai ser 100% dependente dele. Então, antes de uma possível conversa ou de uma situação ali, de uma situação de embate, por exemplo, aí você fala, pai, já falei com você hoje, meu Deus, mas neste momento, pai, né, me ajuda, e respira, conversa com Deus, né, rapidinho ali, mas você já está conectada com Ele. Agora, se você não tem uma conexão com Deus, nesse momento aí não vai fazer muita diferença a oração, né? Ô Deus, por quê? Porque Ele está fazendo parte dos seus planos. E não, amada, não. Nós fazemos partes do plano de Deus, não é Ele que faz parte dos meus planos. Aí agora eu vou resolver isso, agora eu vou falar com Deus. Não, daí também, né? Vamos pensar um pouquinho. Faça leituras que habilitem o exercício da tolerância. Hoje nós estamos fazendo uma leitura para a gente poder aprender sobre a tolerância, né? Tudo que eu trouxe aqui é para a gente aprender a ser tolerante. Então, essa leitura é uma leitura boa, mas em outros assuntos também. Às vezes sobre a questão de opção sexual, a questão de religião, sabe?
até de política, entende? A gente tem entendo como que eu posso ser tolerante, né, mediante alguns assuntos, que eu posso, sabe? A gente pode fazer essas leituras também, buscar. A gente busca tudo no Google, porque não vai buscar também sobre os temas que podem nos melhorar, né, na nossa evolução. Se permita a se testar, e seja espectador de você mesmo. Gente, isso é maravilhoso. Eu tenho um filho de 13 anos, né, e quando ele era pequeno, por morar sozinho, então às vezes, né, por ser filho único, ele não tinha situações de conflito, entende? E eu precisava frustrar o menino. Então, daí eu estava boa, né? Então, assim, eu falei, agora eu vou criar uma situação para eu dizer não para ele. Aí eu criava a situação, né? Aí dizia não, daí explicava tudo certinho. Vixe, cansei de fazer isso, cansei, muitas vezes, né? Eu dizia não por ele, daí eu sentava, explicava tudo na paz, entendeu? E aí eu fui trabalhando com ele, né, a frustração, porque ele precisava se frustrar, precisava ouvir não na vida. Então, quando a gente cria essas situações, é muito bacana, porque aí você consegue ver que dá conta, por mais que seja consciente, entendeu? Então, às vezes está acontecendo um negócio lá, uma situação, uma situação, e aí você se coloca lá, falando, eu vou lá, em nome de Jesus, né? Senhor, me ajuda a ser tolerante, me ajuda a compreender o outro, me ajuda a respeitar. E aí você vai, daí você fala, né? Age, porque sem ação também não tem como. Eu fui tolerante, com a boca fechada, ninguém é tolerante, né? Às vezes até com o olhar a gente é intolerante, né? Também tem isso. Mas aí quando você sai da cena, aí você viu que você conseguiu, isso é muito bom, né? Então, assim, seja espectador de você mesmo, tá? Peça a Deus o fruto do Espírito. Meninas, eu acho que vocês, nós, né, assim, quando a gente abre o olho, a gente tem que ter o fruto do Espírito Santo, assim, sabe? Derramado mesmo na nossa vida, sabe? É o nosso desejo. Faz o teu querer em mim, eu entrego, Senhor, a minha vida. Mas olha lá, me concede amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Uma lei, está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Então, ó, vocês estão vendo que amor é divino, alegria é divino, paz é divino, paciência é divino, habilidade é divino. Vocês entendem que a gente tem que pedir isso para Deus? Que se a gente não pede, a gente não tem? Então, que fique aí no coraçãozinho de vocês, esse pedido. Aqui tem algumas referências, né, dos textos que eu utilizei hoje. Então, sempre eu vou fazendo junto, né, as ideias, né, alguns documentos também. Por hoje é isso, né? Eu estou muito feliz de mais uma vez poder trazer, né, abordar um assunto aqui, um assunto que primeiro, né, fez diferença na minha vida, primeiro serviu para o meu coração. E é dessa forma que eu busco, né, passar para vocês, que venha ajudar. Em algum momento, né, vocês possam se lembrar do que foi ouvido hoje aqui, que a gente possa colocar em prática, né? Principalmente essa questão da gente não julgar. E que a gente se lembre muito disso, né? Que Jesus, ele veio para nos salvar e não para condenar. E quem somos nós para estarmos condenando os outros, estarmos julgando, estarmos dando diagnóstico e resolvendo a vida do outro, né? Vamos orar? Querido e amado Deus, muito, muito obrigada, Senhor, por cada palavra aqui que nós ouvimos, que entrou no nosso coração, ó Deus. Obrigada pela presença do Espírito Santo. Obrigada, Senhor, porque nós temos essa oportunidade de estarmos reunidas aqui. E juntos, Senhor, a gente falar um pouquinho de Ti, do Seu amor. E uma forma que nós temos, Senhor, de vivermos esse amor é sermos tolerantes. E nós pedimos, Pai, neste momento, nos habilite, Senhor, a sermos tolerantes, com todos ao nosso redor e conosco mesmo. Pai, recebe cada família aqui neste momento no seu altar, Senhor, e age na vida de cada uma. Por favor, meu Deus, permaneça conosco, isso é o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém.